esse é o M3BS Talks Unidas, direto do 25º Congresso Unidas. E agora, a gente sabe que o tema do nosso congresso é os desafios para a sustentabilidade das autogestões. E é exatamente puxando por esse tema que eu vou bater um papo com o Adriano Londres, que é diretor da Arquitetos da Saúde, para a gente falar sobre os desafios de sustentabilidade. Eu acho que todo desafio a gente precisa começar tentando entender, né, onde estamos errando, onde estamos acertando e onde precisamos melhorar. Me conta um pouquinho, do ponto de vista de estratégia, o que uma operadora deve fazer, né, para implementar e ter ali um olhar de sustentabilidade, de eficiência na operação, de estar sempre inovando no dia a dia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa pergunta é de $1 milhão, né? Eu acho que o que as operadoras podem fazer, ou deveriam fazer, e não é simples colocar isso em prática, é efetivamente caminhar na direção de se tornarem planos de saúde. Hoje o que a gente tem no Brasil, prioritariamente, são planos de doença, que cobrem tratamentos de doença, né? Eu entendo que a solução passa por a gente endereçar as causas, e as causas estão no modelo, na forma como como está estruturado o sistema de cuidado. Melhor, nós não temos um sistema. Não temos um sistema de cuidado. A gente tem um sistema, é o corpo humano, ele funciona de maneira harmoniosa. A gente tem um setor. Eu acho que eu procuro evitar fragmentado, integrado, com conflitos de interesses, pouco transparente, com conflitos éticos em alguns elos da cadeia, em maior ou menor grau. A gente tem... Eu acho que o maior desafio, sabe, eu tenho pensado sobre isso porque nós discursamos há muitos anos sobre as mesmas coisas. Mas o maior desafio está em nós mesmos, nas pessoas. Não está na tecnologia. A gente tem tecnologia do século XXI, mas um pensamento e uma atitude enquanto setor do ponto de vista coletivo é dada a pedra. Eu acho que o desafio é mudar comportamento, mudar atitudes, né? Na minha visão é isso, a gente não precisa mais de diagnóstico. Me fala um pouco mais sobre o setor, o pensamento unidade da pedra. O que é o pensamento unidade da pedra na saúde hoje? É o pensamento de você, diagnosticar há 20 anos as mesmas coisas, e a gente muito pouco vê a evolução nesse sentido. Posso dar alguns exemplos? Claro, deve. Então vou te dar alguns exemplos. Você fala muito de modelo de remuneração, mudança de modelo de remuneração e de mudança no modelo de cuidado e da qualidade na assistência. Eu vou dar alguns dados para vocês. Modelo de remuneração, a gente tem... a INS fez um trabalho em 2012, um grupo técnico, para transformar o modelo de pagamento para ser pautado em serviço. Não era modelo baseado em valor ainda, para ser pautado em serviço. Nós estamos em 2022. Ano passado, o único dado público que eu conheço, é uma pesquisa que foi feita pela ANAP, onde a gente vê que 30% dos hospitais, até 60% dos hospitais têm até 30% da sua receita baseada em novos modelos de pagamento, prioritariamente de área global, que não medem desfecho, 9 anos depois. Modelo de cuidado, vamos falar de qualidade. Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar tem 24 anos, 12% dos hospitais de saúde suplementar são acreditados. Acreditação de operadora. A gente está falando de hospital, mas da saúde suplementar, né? Se a gente for olhar para a realidade do país, é pior 6% ainda. Se você olha o conjunto, o público e o suplementar. Acreditação de operadora, acho que são 26 operadoras acreditadas num processo, uma norma que tem aí, acho que se não me engano, 13 anos. Programas de promoção de saúde e prevenção de doenças. Resolução normativa da ANS de 13 anos atrás, se não me falha a memória. A gente tem 2% de beneficiários em programas de promoção de saúde e prevenção de doenças aprovados pela ANS. Não que não existam outros programas fora desse radar, mas acho que isso é simbólico. Operadoras certificadas em boas práticas de atenção primária, como se fala em APS, 0,6% dos beneficiários estão em operadoras acreditadas em boas práticas de APS. E assim por diante. Então, assim, a gente vem dando coletivamente demonstração de que a gente gosta de discursar e coloca em prática. É isso que eu ia falar. O que você está me dizendo na prática é que, assim, talvez a gente não precisa reinventar tanto a roda. O primeiro passo seria fazer o que a gente já sabe que deveríamos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não estou querendo trazendo aqui uma visão pessimista, uma visão realista. Estou trazendo dados e fatos que confirmam que a gente discursa que quer mudar, mas na prática a gente muito pouco muda. Eu acho que é um serviço coletivo. O setor de saúde, ele vem suplementar, ele vem destruindo o valor. Hoje a gente tem, em outubro de 2022, 500 mil, aproximadamente 400 mil beneficiários a menos que a gente tinha em dezembro de 2014. Isso, para mim, é uma comprovação de que a gente destrói valor, sendo que é um item que uma parcela da população gostaria de ter
e não consegue ter. Segundo pesquisa da própria ANS, o terceiro bem mais desejado pelo brasileiro atrás de casa própria e de carro é plano de saúde. Exatamente. Então, a gente não precisa mais de diagnóstico, a gente precisa de mudança de atitude. Eu acho que o nosso problema é exatamente isso. Como é que se muda a atitude? Não é simples, nós já tinha mudado. Transparência. A gente precisa, sabe, fazer coisas que estão ao nosso alcance. A gente discute a solução que está na Lua, quando tem medidas muito simples que poderiam ser adotadas. E não é uma única medida, não é uma bala de prata, é um conjunto de medidas que poderiam estar sendo adotadas para que a gente possa caminhar numa viabilidade, numa maior eficiência. O setor, quando se fala de sustentabilidade, eu não gosto muito dessa palavra, no olhar sistêmico, porque o setor ele será sustentável com 30 milhões ou com 80, depende de nós. A questão não é essa, né? Ele encontra seu ponto de sustentabilidade, só que ele encontra reduzindo acesso, que é o que a gente vem fazendo. A questão é a eficiência. Como que a gente faz mais com o recurso que tem? Não tem dinheiro novo, não há por que ter dinheiro novo. A gente só precisa fazer mais e melhor. Esse é o ponto. Felizmente, eu acho que as autogestões, para tocar nesse ponto, e não é porque eu estou aqui, eu falo sobre isso, tem uma vantagem. Elas têm no seu DNA o cuidado. Sim. Elas podem pensar a longo prazo. A rotatividade de beneficiar uma autogestão, dado o DNS, é de 7%. Uma empresa que comercializa produto, pela sua particularidade, pelo processo de comercialização, é de 30%. Então, é possível pensar mais a longo prazo. Né? E, ao mesmo tempo, ela tem desafios do amanhã, olhando o setor, que já são de hoje. É o envelhecimento, o custeio. A gente estava, um pouco antes de conversar com você, eu estava conversando com o Dr. João Paulo, que é o diretor-presidente da Capcesp, e a gente estava falando exatamente sobre isso, porque ele tem uma carteira com 60% de idosos, que já é a pirâmide brasileira daqui a 10 anos, na realidade do dia a dia dele. Não tinha aquela propaganda, eu sou você amanhã, não me lembro de quem era, mas é mais ou menos isso. Né? As autogestões, ela é em parte o setor de saúde, só que não hoje, né? O que nós seremos amanhã é no hoje. Então, assim, eu tenho batido nessa tecla, a gente precisa de mudança de atitude. Tem uma frase de um médico, escritor e filósofo, de 1553 ele nasceu, olha só, 1553, chamado François Rabelais, e eu tenho repetido ela. Conheço muitos que não fizeram quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Essa frase é o chapéu que cada um de nós, coletivo, e eu me incluo nisso, eu não sou, que cada um de nós deve vestir para entender onde a gente se encontra. Depende, e vamos fazer pequenos passos, vamos dar pequenos passos. É possível dar pequenos passos. Eu acho que a gente vem deixando, enquanto setor, muito a desejar em relação à sociedade. Eu não acho, eu tenho certeza. Que pequenos passos qual seria o pequeno primeiro passo a ser dado na sua opinião? Primeiro, contar, eu acho que um passo importante é trazer transparência nas inter-relações. Eu vou dar um exemplo que eu tenho dito bastante. Quanto ganha um intermediário financeiro na relação operadora-contratante? Não está no contrato. O corretor, e não é uma caça às bruxas o corretor, é uma questão, não se fala de transparência, está na agenda regulatória. Quanto ganha um intermediário? O que é acreditação? Quais são os hospitais certificados aqui? Vamos contar, minha mãe não sabe o que é, meu vizinho não sabe. Exemplo prático. Alguma dessas pessoas. Então, assim, tornar público informações que existem, que podem ser ou não conflituosas, para ajudar a sociedade a fazer melhores escolhas. Quais são, eu falei um exemplo de modelo de remuneração, eu estou falando de instituições acreditadas. Quais são essas instituições? O que representa uma acreditação, uma certificação? A gente precisa criar a cultura da saúde na sociedade, que passa por deseducar a sociedade, porque a gente vendeu tomografia, ressonância, ambulância, mármore. Rede ambulatorial, rede de atendimento, quais hospitais. A gente precisa deseducar, nós somos culpados por isso, para reeducar. Há um trabalho importante, então, vamos lá, dar transparência ao que existe e, sem dúvida, contribuir para um processo de reeducação de quem está na outra ponta fazendo escolhas muitas vezes equivocadas pelos incentivos e pela forma como nós comunicamos que essas escolhas deveriam ter sido feitas no passado. Então, acho que tem um desafio de comunicação enorme e que é coletivo. Perfeito. Esse desafio de comunicação eu concordo super. Adriano, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Papo super bacana. Eu queria que você deixar aberta a palavra para você fazer considerações que achar necessárias. E obrigada por dar essa super aula sobre os nossos e fazer essa super provocação sobre. Já temos as ferramentas, mas a gente precisa começar a consertar o buraco com o que a gente tem. A gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando um pouco cansado de. Eu acho que é isso, somos nós. Nós não somos vítimas. Eu sou culpado do que está aí, eu sou culpado, eu me incluo nisso. Então a gente precisa mudar a atitude. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, achei muito bacana. Óbvio que
os desafios são extremamente complexos. Se fosse fácil, estava feito. O meu grande questionamento é: a gente caminha numa velocidade muito menor do que poderíamos e do que deveríamos, que sabemos ser possível. Esse é o puxão de orelha, e não vira uma palestra, isso aqui não é uma aula, não. É mais um desabafo, né? E no qual eu me incluo. Muito obrigado. Perfeito. Eu conversei com o Adriano Londres, diretor da Arquitetos da Saúde, aqui direto do 25º Congresso Unidas, nessa iniciativa do M3BS Advogados, junto com a Unidas. Até o próximo podcast.